Boa noite, pessoal. Que bom que a gente pode estar aqui juntos. É uma alegria muito grande. E, aliás, hoje também é um domingo muito especial. É um dia onde nós lembramos e celebramos também o Dia dos Pais. E desde já eu quero dar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão nos assistindo, aqui da comunidade ou não. Muito bom, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Bom, e falando em Dia dos Pais, hoje quem vai fazer a saudação, pessoa realmente muito importante e especial na minha vida, eu convidei o meu pai para fazer a saudação do culto do Dia dos Pais. Acompanhe ali. Boa noite. Jorge, missionário, nosso filho, me incumbiu de fazer a saudação nesse Dia dos Pais para a comunidade da Miúque, de Palmitos, Caibi, Chapecó e demais que participam. É um Dia dos Pais diferente, sem abraço, menos viagens, mais distanciamento e solidariedade. A situação nos remete a relacionamentos mais intensos com os de casa. Nos remete também à revisão de valores. Nos remete à comunhão com Deus. Assim saúdo a todos com o Salmo 103, versículo 13, onde diz: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Isso. No Dia dos Pais, nós também queremos refletir que a verdadeira imagem de pai provém do Pai dos céus. Assim, desejo um rico encontro virtual com os irmãos e irmãs da comunidade. Aliás, através das lives nos sentimos parte dessa comunidade. Também desejo rico encontro com Deus em oração e reflexão. A reflexão hoje sobre o tema Tempo de Reformas que Deus quer fazer. Tempo de reformas que Deus quer fazer. A todos, abençoado Dia dos Pais, inclusive ao Jorge, que carrega nos ombros a graça de ser pai de 2 filhos. Até outra oportunidade. Legal, que bacana lembrar que existe um Deus também que nos ama como um pai, aliás, até mais. Todo o amor que nós pais temos pelos nossos filhos é só um reflexo do grande e enorme amor de Deus por nós. E é esse amor que nos reúne aqui nessa noite. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, muito obrigado que a gente pode estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, que aquilo que Tu fizesse por nós permite que nós chamemos a Deus de Pai e que nós possamos assim viver e experimentar um relacionamento de pai e filho com o próprio Deus. Senhor, muito obrigado. Que Tu também, Senhor, possa dar sabedoria e guiar cada pai na sua jornada, na sua família, Senhor, diante dessa tarefa tão importante, tão desafiadora que é ser pai. Conduz, Senhor, a cada família e que em todos os lares, Senhor, esteja presente o Teu amor. Assim também abençoa esse culto, esteja junto conosco, falando aos nossos corações. Que a gente possa ouvir a Tua palavra, Senhor, como filhos ouvem conselhos amorosos do seu Pai. Assim a gente entrega esse momento nas Tuas mãos. Amém. Bom, nessa música agora, a gente vai falar justamente disso. Que aquilo que Jesus fez por nós possibilita que a gente chame a esse Deus de Pai e que a gente construa ou que a gente experimente esse relacionamento tão especial com Ele. Vamos cantar juntos? Aliás, não só ouve aí na sua casa, canta junto com a gente. Muito legal, que Deus possa ouvir esse louvor, que apesar de nesse momento ser separado, para Deus chega como um único coral. Jesus, em Tua presença
Contemplamos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Hoje estamos comemorando um dia muito especial, que é o Dia dos Pais. O pai, seja de sangue ou seja afetivo, ele sempre protege o seu filho, lhe dá amor e carinho. Porém, temos que lembrar que temos um pai muito maior, que é Deus, que deu o seu Filho único para nos salvar. Então, nessa noite de hoje, coloque todas as suas preocupações nas mãos desse Pai tão poderoso. Lembre-se que você sempre está sob o olhar dele e ele sempre, sempre estará ao seu lado. Deus sempre cuida de todos nós. Amém. As noites mal dormidas, preocupações da alma, eu não vou guardar mais pra mim, não. Existe um lugar que Deus me preparou, onde eu quero descansar. Sua presença, ajoelhado aos seus pés, seu abraço de pai, o meu momento a sós com Deus. Bem perto, Pai, estás, seus olhos estão sobre mim. Se o amanhã me trouxer alegria ou dor, eu continuarei sobre o seu olhar. Ninguém se afastará de suas mãos. Dele eu sou dele, ele é Deus fiel. As noites mal dormidas,
preocupações da alma eu não vou guardar mais pra mim, não. Existe um lugar que Deus me preparou, onde eu posso descansar. Sua presença, ajoelhados aos seus pés, seu abraço de Pai, o meu momento a sós com Deus, bem perto, Pai está, seus olhos estão sobre mim. Se o amanhã me trouxer alegria ou dor, eu continuarei sob o seu olhar. Ninguém me afastará de suas mãos, nele eu sou. Se o amanhã me trouxer alegria ou dor, eu continuarei sob o seu olhar. Ninguém me afastará de suas mãos, dele eu sou dele, ele é Deus fiel. Tem mais uma palavra de oração. Senhor, obrigado que Tu és esse Deus que nos ama tanto e que a gente pode estar assim sob o Teu olhar. Não sabemos as coisas que estão à nossa frente, mas sabemos que o Teu amor de Pai vai nos conduzir, nos fortalecer. E Tu fazes isso, Senhor, através da Tua palavra. Nos orienta, Senhor, agora através da Tua palavra, nos conduzindo, nos mostrando, Senhor, assim, a Tua vontade. Assim abençoa, Senhor, e trabalha no nosso coração. Em Teu nome, amém. Boa noite, pessoal. Ótimo estar junto de vocês nesta noite para nós conversarmos sobre essa palavra que Deus tem para nós na noite de hoje. E a palavra que Deus tem para nós nessa noite está sobre a temática do nosso mês, que se chama Tempo de Reformas, descobrindo as reformas que Deus quer fazer. Na noite de hoje, então, conversaremos sobre o alicerce da verdade. E por que esse é um tema que está entrando nessa temática? Por que não outro? Por que o alicerce da verdade? Porque a verdade é, sem dúvida, um dos principais aspectos que Deus quer reformar na minha e na tua vida. A verdade é algo que é libertador. Bom, a gente vai conversar melhor sobre isso. Esse assunto está entrando aqui nesta noite também porque, muito sutilmente, na nossa sociedade, nos nossos dias, a mentira parece ser uma opção viável nas nossas decisões. A mentira, a ausência da verdade, a distorção da verdade, meias verdades, aparecem sutilmente na nossa vida e muitas vezes nós somos levados a crer de que elas são uma boa saída, uma boa opção para as nossas escolhas, nossas decisões. Isso é algo tão comum e tão real que até mesmo no cinema isso é pauta. Existe uma série chamada Dr. House, muito conhecida. A minha irmã, que talvez está assistindo hoje, gosta muito dessa série. E o personagem principal é esse que está aí na tela aparecendo para vocês. E ele é o Dr. House, ele é um médico e ele diz assim: é uma verdade básica da condição humana que todo mundo mente. A única variável é sobre o quê? Ou seja, aqui ele está falando, todo mundo mente. Não há uma pessoa que não faça isso, de tão normal que é. O que muda é o porquê que as pessoas mentem. Na revista Valor Econômico, alguns anos atrás, na coluna da Betânia Tanuri, eles lançaram uma entrevista, um retorno de uma pesquisa com executivos. Eles então entrevistaram esses executivos e eles chegaram à seguinte conclusão:
74% dos executivos entrevistados admitem que o discurso é muito diferente da prática. Ou seja, eles incentivam, eles têm um discurso, esses executivos, mas na hora do vamos ver, na hora de fazer as coisas acontecerem, eles percebem que as coisas não são coerentes. Na realidade, a sua prática é uma mentira, porque ela é muito diferente daquilo que eles falam. 60% admitem que a verdade nunca é dita quando há avaliação de desempenho. Na hora de avaliar o desempenho da empresa, 60% dos executivos admitem que na sua empresa a verdade não é dita. Na hora de avaliar desempenho, quem sabe as pessoas preferem ficar bem com todo mundo. Então, por isso eu não digo a verdade sobre o mau desempenho do meu superior, do meu subordinado, dos meus colegas de trabalho. Eu minto. 26% deles admitem que aquilo que é dito para os clientes está longe da realidade. E isso acontece em 26% desses executivos entrevistados, dessas empresas, pelo menos. Há aqueles ainda que muito provavelmente disseram, não, eu entrego o que eu prometo. Seus serviços, os seus produtos estão muito aquém do que eles dizem que está. Revista Exame, também, falando sobre casamento, tempos atrás, lançaram uma notícia falando, uma matéria, sobre traições financeiras que minam o casamento. Como, até mesmo na questão financeira, a mentira está incrustada. Falando sobre mentira e casamento, a gente poderia abordar várias áreas do casamento. Fidelidade, promessas, cumprir aquilo que se diz ou não. Mas eles pesquisaram sobre o dinheiro e a mentira no casamento. E eles elencaram aqui vários motivos do que fazem casamentos se partirem por conta das finanças. Mentir sobre o quanto ganha, ter investimentos escondidos, mentira para não gastar dinheiro. Ah, não, a gente não pode gastar aqui, meu bem, minha esposa, meu marido, enfim, porque senão a gente não vai fechar as contas. Eu estava calculando se não vai dar. A realidade não é essa, a verdade é que você não quer que o seu cônjuge gasta esse dinheiro desta forma. Mentir para usar o cartão de crédito do outro. Ah, poxa, esqueci o meu cartão. Vamos ter que usar o teu. Mas você faz isso, você tem o seu cartão, você faz isso porque você já estourou o limite do seu cartão de crédito e o seu cônjuge não faz nem ideia. Sai com os amigos para almoçar, para jantar, chega no caixa e diz, esqueci a carteira. Pô, paga aí para mim. Mentiras. Inventar desculpas para responsabilizar o outro. Estamos nessa situação porque você gastou muito dinheiro com aquela bolsa, quando na realidade o problema não é este. Esconder dívidas. Tantos casais, de repente, se deparam, percebem e entram em uma crise matrimonial, porque é uma crise financeira que nunca foi dita. Um dos cônjuges, de repente, há muito tempo, tem uma dívida muito grande e nunca falou nada. Mentir para os filhos sobre a real situação financeira. Os filhos não fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Esconder o próprio consumismo. Exceder, ter excesso, um consumo, seja de bebida, drogas, o consumo que for, o tipo de compra que for, e esconder isso do seu cônjuge. Seu cônjuge não tem a mínima ideia de que grande parte do orçamento é direcionado para algum lugar, para determinado tipo de consumo que você faz às escondidas. Gente, são só alguns retratos, algumas amostras de como a mentira está presente na nossa vida. E eu tenho certeza que ela está presente na tua também. Só que como a gente conversou na semana passada, o Jorge nos mostrou esse gráfico que está sendo projetado para vocês, de que relacionar-se com Deus é passar da escravidão, da terra da escravidão para a terra da liberdade. Foi assim com o povo de Israel. E Deus resgata esse povo e dá os mandamentos para esse povo. E o Jorge nos contou na semana passada de que os mandamentos também são uma orientação de vida para trazer liberdade para essas pessoas. Porque desobedecer os mandamentos não só é uma ofensa ao próprio Deus, como também é colocar-se sob a escravidão das consequências do pecado e a escravidão do próprio pecado. E não é à toa
que nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, 1 a 20, no versículo 16 diz o seguinte: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Você não falará mentiras a respeito do teu próximo no tribunal. Você não falará mentiras para o seu próximo, para outra pessoa. Trocando em miúdos, Deus está dizendo: não mintam. Não minta. E essa é uma palavra que vem de encontro conosco nessa noite. A troca da mentira pela verdade é uma reforma que Deus quer fazer na minha e na tua vida também. Na noite de hoje, quero convidá-los para nós lermos Efésios capítulo 4, 22 a 25. Nesse texto, Paulo está falando da reforma que Deus quer fazer. Ele vai nos falar do despir-se de um velho homem e do... Perdão, me fugiu a palavra. Do se tornar um novo homem. Com o homem ele está querendo dizer uma nova pessoa, uma velha pessoa e uma nova pessoa. E essa é a reforma que Deus quer fazer. Nós vamos entender esse texto na noite de hoje. E em homenagem então a Justina, que provavelmente está nos assistindo e gosta muito de Efésios, vamos ler então a passagem de Efésios 4. Acompanhem comigo, pessoal. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Pessoal, quero chamar a atenção agora, junto com vocês, para alguns detalhes desse texto. Acompanhem lá comigo. Paulo começa falando o texto da antiga maneira de viver. Isso tem a ver com o que o Jorge conversou na semana passada. A antiga maneira de viver, ela acontece quando nós estamos sobre o pecado. Nós somos pecadores, não nos relacionamos com Deus, não tivemos perdão. Vocês foram ensinados, aqui o texto não está dizendo, mas ensinados por Jesus, aparece no versículo anterior, a despir-se do velho homem, a tirar essa vestimenta do velho homem, de uma pessoa marcada pelo pecado, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados agora a serem renovados no modo de pensar. Vocês também foram ensinados a revestir-se do novo homem. E, concluindo, Paulo diz: por isso vocês devem, cada um de vocês, abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo. Nós vamos conversar sobre esses pontos vermelhos que apareceram para vocês aí na tela. A primeira coisa que Paulo então está falando, ele está falando sobre tirar a mentira e construir com verdade. Paulo está nos dizendo que nós não podemos construir, nós não podemos deixar a reforma de Deus acontecer enquanto a mentira está lá. Por isso Paulo começa falando: olha, vocês cristãos, vocês devem se despir, tirar a vestimenta de um velho homem. Como eu mencionei agora há pouco, esse velho homem é aquela pessoa que não se encontrou com Deus, uma pessoa que não se deixou ser reformada por Deus. Toda pessoa é assim, é o que Paulo chama de um velho homem, uma pessoa marcada pelo pecado. E a gente só se torna um novo homem, uma nova pessoa, quando nós encontramos Jesus Cristo. Para a Bíblia, Deus quer que nós tiremos de nossa vida o que vai contra a vontade de Deus. Por isso, despir do velho homem, tirar essa vestimenta de uma pessoa que vai contra a vontade de Deus. E por isso, Paulo está dizendo: olha, vocês também devem tirar a mentira. Como nós lemos no versículo 22, Paulo está falando justamente isso. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A reforma de Deus começa quando eu digo: eu preciso tirar alguma coisa aqui. Eu preciso tirar esse velho homem que me escraviza, que me tira a liberdade. Primeiro, em segundo lugar, porque faz mal. Em primeiro lugar, porque é a vontade de Deus para a minha vida. Acontece que a mentira,
ou a falta de verdade, em primeiro lugar, ela é um pecado. Se Deus diz não minta e você mente, você peca. A sua atitude vai contra a vontade de Deus. Não é assim que é o projeto de Deus para a nossa vida. Mas também, a mentira não só é um pecado, mas ela é uma escolha individual que tem um impacto coletivo. Quando você mente, você escolhe por si só fazer algo que impacta outras pessoas. Quando você mente, você impacta o teu casamento. Você mina o teu casamento. Quando você mente, você falta com a verdade, você distorce a verdade, desmeia as verdades. É uma decisão tua, individual, que prejudica a tua família, prejudica o teu relacionamento com os teus filhos. E falando para você que é pai, na noite de hoje, não minta para o teu filho. Sabe, grande parte da ansiedade que crianças têm nos dias de hoje, muito provavelmente vem da tecnologia. Li certa vez que isso também tem um pouco a ver com o relacionamento que essas crianças levam em casa. Se o teu filho não puder confiar em ti, se o teu filho perceber que você mente para ele, na cabeça dele, ainda que ele não diga isso com as palavras, ele não pense isso, ele vai ter a sensação, eu não posso confiar nessa pessoa que cuida de mim. Quando tu mente para o teu filho em coisas pequenas, quando tu diz para ele, eu te amo, talvez ele se pergunte, será que agora tu está dizendo a verdade? Muito sério isso, não mintam para os seus filhos. Crianças se tornam, as crianças, especialmente as menores, entram num estado de ansiedade por talvez perceber que elas são cuidadas por pessoas nas quais elas não podem confiar, porque eles faltam com a verdade. Li certa vez que realmente crianças entram em estado de ansiedade, desenvolvem ansiedade também por conta do seu relacionamento com os pais. Quando você mente, você prejudica os seus amigos, os seus colegas. Dentro do exemplo lá da matéria da revista que nós lemos, se você mente no teu trabalho, na avaliação de desempenho, você prejudica a empresa onde você trabalha. E se você prejudica essa empresa, você também prejudica os teus colegas de trabalho que dependem dela para se sustentar. Quando você mente no teu negócio, você prejudica esses negócios e as pessoas que investiram junto contigo. E quando você mente, você também prejudica a tua própria alma. A tua alma também sai prejudicada com a tua mentira. Porque mentir é como colocar dinamite nos pilares da confiança. Sabe, um relacionamento que a gente tem, os nossos relacionamentos são como um prédio. E para um prédio se manter de pé, ele precisa de pilares fortes que sustentem esse prédio. E um desses pilares fortes do relacionamento é a confiança. É o pilar da confiança, que está ali cerçado na verdade. Está em cima desse alicerce de verdade, esse pilar. Só que toda vez que tu mente nos teus relacionamentos, é como se tu colocasse uma dinamite naquele pilar de sustentação do prédio. Naquele pilar de confiança, tu bota uma dinamite toda vez que tu mente. E aí, quando a verdade vem à tona, aí o pilar estoura. O pilar pode rachar, ele pode virar migalhas de uma hora para outra, e o prédio todo, o relacionamento todo pode ruir. Por isso que é tão sério a ausência de verdade na nossa vida. Mentira é como colocar dinamite nos pilares da confiança. Aí talvez você está vendo, bom, mas se a pessoa não descobrir, então não vai estourar, não é mesmo? Né? Se a verdade não vier à tona, está tudo bem. É verdade. Mas aí, você sabe que a dinamite está lá embaixo. A tua alma não vai descansar porque você sabe a verdade. Você sabe que você está mentindo para o teu cônjuge, para os teus filhos. E tua alma não vai ficar em paz, porque tem dinamite nos pilares lá embaixo desse relacionamento. E a gente vai ficar tão inquieto,
como se de fato nós estivéssemos num prédio e tivessem dinamites lá embaixo. E a qualquer momento a coisa pode ruir. Quando você mente, você sabe. Você olha para o cônjuge, para a pessoa que você mentiu e pensa assim, você só está sorrindo, você só está me abraçando. E aí você pensa, talvez porque a pessoa não sabe a verdade. Porque se soubesse, a gente não estaria assim como a gente está. Você não fica em paz. Mesmo que a outra pessoa que foi enganada, ela está em paz porque ela não sabe da verdade. Mentir traz prejuízos para os outros e para a tua alma. Falta de verdade é como dinamite nos pilares do prédio dos nossos relacionamentos, gente. Existe um pastor que eu já citei aqui algumas outras vezes, e o nome dele é Ricardo Agreste. Anos atrás ele falou sobre mentira, e ele trouxe os 4 principais motivos de que na concepção dele as pessoas mentem. E eu trouxe elas para vocês, eu achei que fez muito sentido, por isso eu quero convidá-los para nós darmos uma olhada nesses 4 motivos de por que as pessoas optam pela mentira. Em primeiro lugar, as pessoas optam mentir para impressionar. As pessoas querem impressionar. Então, às vezes, elas pensam em aumentar um pouco os fatos, né? Quando a gente conta histórias sobre nós mesmos, muitas vezes a gente nem considera errado aumentar um pouquinho os fatos para a coisa ganhar um pouco mais de emoção. Do mesmo jeito que na pesca, o peixe sempre tem uns 2 quilos a mais do que ele realmente tem. Acontece que a gente mente, a gente peca, às vezes por causa de 2 quilos de um peixe. Não é uma boa troca. As pessoas mentem para livrar-se de situações desagradáveis. Elas entram em situações que não são agradáveis, onde elas são obrigadas talvez a admitir que elas erraram, onde o erro realmente foi delas, onde elas se sentem culpadas, e em vez de lidar com a situação, elas optam pelo atalho, o atalho da mentira. Vou mentir aqui e dizer, não fui eu. Lá no trabalho eu digo, não fui eu, não sei quem foi, mas eu não fui. Não vou acusar ninguém, né, porque eu não sei quem é, então a gente pelo menos aí se tem o mínimo de bom senso e não acusar uma outra pessoa. Mas ainda assim a gente mente, para se livrar da situação desagradável que a gente está. Pessoas mentem para tirar proveito, porque elas pensam só em si mesmas. Talvez não é à toa que um dos políticos mais famosos do nosso Brasil tinha por lema, rouba mais faz. Pega um pouco aqui, tira um proveito, né? Mas não vai fazer falta esse 1 milhão. O Brasil tem tantos, né? Não tá prejudicando. E se prejudicar, não prejudica tanto. Então não tem problema uma mentira ou outra para... Se não vai prejudicar ninguém. Então tá tudo certo. Ou prejudicar alguém que é alvo de desafeto. A gente não gosta da pessoa. Na realidade, a gente detesta ela. Então a gente mente. E aí a gente distorce os fatos sobre essa pessoa, conversando com outras. A gente, quem sabe, aumenta um pouquinho as coisas, para que não só eu deteste essa pessoa, mas para que todas as outras pessoas também detestem ela. Para que todas as outras pessoas atravessem a rua também, quando virem ela chegando na calçada. Não só eu tenho que odiá-la, mas todo mundo tem que odiar essa pessoa. Sabe, para a Bíblia, esse tipo de coisa, impressionar, mentir para impressionar, livrar-se de situações desagradáveis, tirar proveito, prejudicar alguém alvo de desafeto, tudo isso, quem faz é esse velho homem de que o Paulo está falando. É desse velho homem que a gente deve despir-se. E Deus quer reformar isso na nossa vida. Deus quer reformar essa mentira que vem por causa dessas 4 coisas. E se tratando de mentira, gente, muitas vezes a gente se resume em falar, mentir pode, mentir não pode. E fato é que nunca, diante de Deus, a mentira é justificável. Nem diante do que às vezes a gente chama de uma boa causa, por um bom motivo. Acontece que a Bíblia, Jesus disse, sede o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso não vem de Deus, vem do diabo. Para a Bíblia, o diabo é pai de um pecado, da mentira.
quando nós mentimos, até mesmo pelos bons motivos que a gente acha que são bons, a gente está agindo como filhos do diabo e não filhos de Deus. Só que, se tratando de mentira, às vezes a gente se resume a dizer pode e não pode. E fato é que nada justifica a mentira. Mas há motivações, há problemas no nosso coração, rachaduras profundas na nossa vida que nos levam a mentir. E se a gente quer ser reformado por Deus, a gente precisa se atentar para essas rachaduras no nosso coração, que muitas vezes são um real problema da mentira na nossa vida. Olha só, olhem comigo. A motivação de mentir para impressionar não vem só porque eu quero mentir e aumentar as coisas, mas vem por conta de uma insegurança. A pessoa é insegura. Ela acha que do jeito que as coisas são, as pessoas não vão gostar dela. Então ela tem que aumentar um pouquinho as coisas, aumentar um pouquinho os fatos, fazer as pessoas se impressionarem com ela, para as pessoas admirarem essa pessoa. Pessoas que mentem para se livrar de situações desagradáveis, elas não mentem só por mentir, mas elas mentem porque são imaturas. Por que elas são imaturas? Porque elas não sabem lidar com a consequência dos seus erros. Eu preciso tanto da carteira para dirigir. E de fato o meu trabalho é importante isso, dirigir, fazer viagens e tal. Mas agora eu excedi os pontos da carteira. Mas, espera aí. A minha sobrinha tem carteira e quase não dirige. Ou a minha esposa, ou o meu marido. Então, eu vou pôr os pontos na carteira dela. Afinal de contas, não vai fazer mal para ninguém, né? E também, né? Não vai fazer mal para ninguém. E ela nem está dirigindo. Eu que vou pagar a multa. Então, é só os pontos. Não tem problema. Só que isso é imaturidade. Você não sabe arcar com as consequências das escolhas que você fez. Por isso que crianças não são julgados como adultos. Porque eles não têm maturidade para decidir. Você tem. Você também devia ter maturidade para arcar com as consequências da decisão. Quando você mente para se livrar de situações desagradáveis, você está sendo imaturo. Uma das coisas mais difíceis que nós temos, gente, é a capacidade de dizer eu errei. Eu estou errado. É verdade. Eu cometi um erro. Tantos relacionamentos de casamento seriam muito mais fáceis se a gente dissesse eu errei, você está certo. Tirar proveito, mentir para tirar proveito, isso é desonestidade, não é só mentira. Você é uma pessoa desonesta quando você mente assim. Prejudicar alguém, alvo de desafeto. Você não está só mentindo para contar o que aconteceu, ou aumentar o que aconteceu. Você mente porque você está amargurado. Você não consegue perdoar a pessoa, nem mesmo o que ela fez. E a amargura te incomoda de tal forma, que tu se vê obrigado a falar mal dessa pessoa para outras pessoas. E talvez até mesmo aumentar um pouco as coisas. E às vezes a gente faz isso mesmo, gente. E a gente nem se dá conta. Às vezes isso é muito mais sutil do que a gente percebe. Quero te incentivar a você olhar para isso e fazer uma reflexão sincera. Assim como nós cantamos no início do louvor, nesse momento, apesar de cada um estar na sua casa, nós estamos diante do nosso Deus. Nesse momento, o culto é isso, nós estamos diante de Deus. E quem sabe nesse momento Deus está abrindo teus olhos para a mentira que tu tens contado, para o teu hábito de mentiras. E talvez algum desses motivos que nós lemos aqui é o que tem te levado a mentir. E quem sabe a pergunta que nós fazemos agora é como se despir desse velho homem. Como reformar essas coisas, a insegurança, a imaturidade, a desonestidade, a amargura. Como reformar essas coisas em nossa vida? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa saber que antes de nós reformarmos isso na nossa vida, Deus quer fazer essa reforma. Deus quer reformar isso no teu e no meu coração. Por isso Paulo diz no versículo 23 e 24, acompanha ali comigo, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Hoje está difícil, pessoal, desculpe.
Paulo está dizendo aqui, primeiro, a gente precisa ser renovado no modo que a gente pensa. Depois, nós nos revestiremos de um novo homem. Se o velho homem mente, o novo homem mente a verdade. O que está entre um e outro é a renovação da mente. Se nós deixarmos Deus reformar essas coisas que nos levam a mentir, nós não precisaremos mais da mentira. Ora, se eu minto porque eu sou inseguro e eu acho que eu preciso aumentar as coisas, se ao invés de eu ser inseguro, eu me tornar uma pessoa segura sobre mim mesmo, eu não vou precisar mais mentir por causa da minha insegurança. Deus não quer só arrancar a mentira da tua vida e colocar a verdade, mas Ele quer quebrar esses padrões pecaminosos no nosso coração que nos levam a mentir. Deus faz o serviço completo. O serviço de reforma de Deus é completinho. Também na mentira, gente. Deus quer tirar a mentira da nossa vida, mas também as nossas motivações para a mentira. Então, o que seria renovar a nossa mente? A renovação da mente. A forma como nós pensamos. Bom, está sendo projetado aí para vocês. Se o velho homem mente por causa da sua insegurança, a resposta de Deus para nós, que nos tornamos um novo homem, uma nova pessoa por causa do perdão, é que nós somos amados profundamente e incondicionalmente por Deus. O amor de Deus é algo tão grande por nós, que a gente não precisa se sentir inseguro. A gente não precisa mais aumentar e distorcer fatos para as pessoas gostarem de nós. Porque a gente não precisa que elas gostem de nós. Porque em Deus nós encontramos um amor tão grande e profundo por nós. E Deus disse que esse amor não vai passar, que esse amor vai ficar. Então eu não preciso ter medo, ficar inseguro de perder esse amor. Se o velho homem mente por imaturidade, então o Deus diz, olha, vem viver uma vida comigo. E a vida comigo, ela é orientada para se deixar reformar. É uma vida orientada para o amadurecimento. Viver com Deus é viver uma vida de amadurecimento. Pessoas com os anos ficam mais velhas, mas não mais maduras. Há muitas pessoas com bastante idade, mas pouca maturidade. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós entramos num caminho de amadurecimento. E se nós amadurecemos, a imaturidade nos deixa, e a mentira pela imaturidade também. Desonestidade. Deus nos chama a sermos sal da terra, luz do mundo. Do mesmo jeito que a presença do sal na comida faz toda a diferença. Do mesmo jeito que uma luz brilha no meio da escuridão e chama a atenção. Assim também são aqueles que se relacionam com Deus. Eles aprendem o caminho da honestidade e se tornam assim. E fato é que quando nós falamos a verdade, mesmo que todo mundo minta, nós brilhamos como luz. Sei que alguns de vocês nos seus negócios têm feito assim. E as pessoas perguntam, mas por que vocês não tiram vantagem? Por que vocês não mentem para ter lucros maiores? Bom, sei que alguns de vocês dizem porque eu sirvo a Deus. E vocês são luz assim. E quando nós nos tornamos luz, a desonestidade na nossa vida é combatida. E também nós não precisamos mais mentir por causa da nossa desonestidade. Amargura. Nós não precisamos mais mentir por conta da amargura. Porque com Deus nós ensinamos a retribuir o mal com o bem. Porque Deus retribuiu com um bem mais sublime que tem a maior maldade de todas, que é o pecado na nossa vida. E Deus concedeu perdão a uma dívida que nós nunca conseguiríamos quitar. Por isso nós podemos retribuir o mal que as pessoas nos fazem com o bem. E para isso, primeiro a gente recebe o bem de Deus. Depois nós temos a possibilidade de vencer a amargura, retribuir o bem com o mal, o mal com o bem, e deixar a mentira de lado. Essa é a reforma da mente que Deus quer fazer, a renovação da nossa mente, mudar a forma como a gente pensa. E por fim, então, Paulo diz, diante disso, cada um de vocês deve abandonar a mentira. E quando ele diz deve abandonar, ele está dizendo que é necessário tomar uma decisão. Eu tomo essa decisão hoje,
E ela vale para daqui em diante. E sempre que de novo eu entrar em situações em que eu quero mentir, novamente eu decido, eu não vou mentir. Paulo diz, você deve abandonar a mentira e falar a verdade. E a gente não faz isso porque Paulo disse, mas Paulo disse isso porque é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque é o que Deus quer. Porque mentir nos escraviza. E a gente vai conversar um pouquinho melhor desses motivos, de por que a gente deveria falar a verdade. Agora, dá uma olhada. Por que falar a verdade? Vocês vão ver que muitos desses motivos não têm necessariamente a ver com ser cristão. Então, se você que está nos assistindo não acredita em Deus, não é cristão, há motivos aqui que vão servir para você também. Olha só, nós devemos falar a verdade, porque falar a verdade liberta. Liberta de recordar o que foi dito. Ora, se a gente mente, a gente tem que lembrar das mentiras que a gente contou no passado, para não se contradizer no presente. Porque vai que eu digo uma coisa, que eu inventei uma mentira lá atrás, e agora eu digo algo diferente. Putz, aí vão me pegar, né? Então eu fico preocupado com isso. Eu tenho que me recordar do que eu menti antes. 2, liberta do medo de que a verdade venha à tona. Ora, se a gente mente, agora, se a gente fala a verdade, a gente é liberto desse medo de que as pessoas vão descobrir os nossos segredos, de que a pessoa que está do nosso lado vai descobrir as coisas. Falar a verdade traz liberdade, gente. Ela também liberta do ciclo escravizador de mentiras. Ora, a gente mente uma vez, e aí daqui a pouco alguém pergunta, tá, mas e isso aqui, como é que é? Aí tu tem que inventar uma outra mentira para fundamentar a primeira. E aí tu começa a entrar num ciclo escravizador de mentiras. E daqui a pouco não só tu mente para proteger as mentiras anteriores, mas tu está tendo que mudar o teu jeito de viver para dar validade para as mentiras que tu contou. E aí a mentira não só controla o que tu diz, te fazendo mentir de novo, mas controla até o teu agir. Quando você fala a verdade, você é liberto dessa escravidão. Do vício de manipular as pessoas. Pessoas que mentem demais, elas se tornam viciadas em manipular as situações, as pessoas e as reações que elas têm. Então, para que a pessoa não reaja do jeito que eu quero, eu vou mentir. De um falso eu baseado no que não é real. Depois que a gente conta várias vezes a mesma mentira, sobre nós mesmos, inclusive, a gente passa a acreditar nela. E aí a gente passa a acreditar num falso eu que na realidade não existe. Quando nós falamos a verdade, nós somos libertos disso. Falar a verdade também constrói, gente. Também reforma. E 6, falar a verdade constrói em nós um caminho de maturidade. É um caminho, quando eu decido, eu vou falar a verdade, eu aprendo a arcar com as consequências das minhas decisões. E aí nós sim entramos num caminho de maturidade e não mais imaturidade. Constrói em nós confiança e credibilidade nas relações. Nós construímos e ganhamos autoridade naquilo que nós falamos, credibilidade com as pessoas, porque nós não mentimos. Mesmo quando todas as situações nos levam para isso, nós falamos a verdade, as pessoas dizem, você é uma pessoa passível de confiança, você tem credibilidade comigo. Constrói uma oportunidade de sermos transformados por Deus, de sermos reformados por Deus. Gente, esse é um detalhe importante, parece pequeno, mas não é. Estou encaminhando para o final agora. Mas nós só podemos nos relacionarmos com Deus a partir do momento em que você admite os teus erros. Você só se relaciona com Deus e é salvo a partir do momento que você diz, Deus, eu tenho pecado, minha vida te desagrada, me perdoa. Quando nós assumimos isso diante de Deus, quando nós falamos a verdade diante de Deus, quando nós falamos a verdade nas diversas situações, Deus transforma a nossa vida. 9, de testemunho cristão. Quando todo mundo mente e nós corajosamente falamos a verdade, nós testemunhamos a nossa fé. Pessoas vão te perguntar, por que tu falou a verdade? Por que tu não tira proveito da situação? Por que tu age assim? E você vai poder dizer, porque eu tenho um Deus que me ama. E Ele pediu para eu não mentir. E por isso eu falo a verdade.
Gente, falar a verdade é algo libertador, é algo que agrada o nosso Deus, e é uma reforma que Deus quer fazer na nossa vida. Gostaria de deixar para vocês algumas reflexões. Assim como Paulo orienta no versículo 25, deixar a mentira de lado. Eu quero te convidar nessa noite, a partir de hoje, a decidir com antecedência livrar-se da mentira. Com antecedência, a partir de hoje, decidir, eu vou falar a verdade. Mesmo que isso seja desafiador, porque eu sei que vai ser libertador. Sabe, gente, eu creio que nesse momento, Deus está cutucando o teu coração e dizendo a verdade, a mentira na tua vida que precisa ser deixado de lado. E quem sabe Deus está dizendo, está na hora de decidir falar a verdade. Quem sabe é agora que Deus vai começar essa reforma no teu coração. Segunda coisa, existe alguma mentira que precisa ser abandonada e sobreposta pela verdade? Há algo hoje que você não aguenta mais ser escravo dessa mentira, dessa situação, algum problema em relacionamentos que você precisa resolver, e talvez Deus está te dizendo agora, isso precisa mudar, porque tu lembrou disso diversas vezes enquanto eu estive falando, que precisa ser sobreposto pela verdade, em que você precisa ir lá, chegar na pessoa e dizer, eu menti, a verdade é essa. Se sim, faça isso. Faça isso. Se precisar de ajuda, conte comigo. Eu me coloco à disposição para te ajudar a ir falar com essa pessoa. Eu até vou junto contigo, para que tu possas experimentar a reforma que Deus quer fazer, a liberdade que Ele quer trazer. E por último, preciso de ajuda para parar de mentir? Se você percebe que não consegue parar de mentir, procure ajuda. Você pode procurar o Jorge, também a mim. Eu vou ficar muito feliz em conversar contigo, te escutar e me esforçar para te ajudar a vencer a mentira. E com toda certeza, Deus vai te ajudar e nos ajudar a encontrar uma forma de você tirar a mentira, reformar a mentira pela verdade na tua vida. Gente, gostaria de orar com vocês, bem como lembrar alguns pedidos de oração. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor por nós, pela reforma que tu quer fazer na nossa vida, e especialmente pela reforma e liberdade da troca da mentira pela verdade. Opera isso no coração de cada um de nós, especialmente daqueles, ó Pai, que na noite de hoje se sentiram tocados por Ti e que precisam agir diferente. Também queremos lembrar diante de Ti, ó Pai, da saúde da Edine Klug, do Dair Eng, Senhor, do Ivo, do Eduardo Toniguchi e do João Carlos Aliev. Senhor Deus, na condição de Teus filhos amados, Te pedimos, restaura a saúde dessas pessoas. Também Te pedimos pelo Toninho e pela Alva, dê um direcionamento, Senhor, para eles, para que eles possam seguir em frente com segurança e paz, ó Pai. Direciona e conduz esses Teus filhos. Também cuida da Viviane, Senhor, que perdeu o marido, está de luto, ó Pai. Traga o Teu amor, o Teu cuidado para a vida dela, o Teu consolo, que excede todo entendimento, Senhor. Senhor Deus, é isso que nós Te pedimos. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Queridos, que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Ele te traga coragem e esteja ao teu lado para trocar a mentira pela verdade, e que Ele te liberte desse pecado que atormenta tanto a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria convidar vocês para a gente ter um momento de louvor. O pessoal já está aqui. Vamos louvar o nosso Deus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para
seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Deixa eu dar ainda. Aliás, pessoal, o pessoal da juventude fez um vídeo muito bacana de homenagem ao Dia dos Pais. Organizaram isso com muito carinho e a gente vai fazer dessa homenagem do nosso grupo de jovens a nossa homenagem para todos os pais nesse dia. Confere junto com a gente. Tá gravando. Cancela. Um dos momentos mais felizes que eu tenho com meu pai foi um episódio que aconteceu quando a gente tava num museu lá em São Paulo e a gente tava numa sala que era de Química e Física. E nessa sala tinha uma esfera que dava choque nas pessoas. Então eu lembro que eu queria muito ir e meu pai acabou indo junto. A gente tava com muito medo do que podia acontecer, mas no final a gente deu muita risada e foi muito divertido, uma experiência muito legal. Uma memória que eu tenho com meu pai é um dia que ele me levou num show e ele teve que ficar numa fila enorme, embaixo de chuva, só porque eu queria muito ir naquele show. E uma memória que eu tenho com meu padrasto é todas as vezes que ele me levou pra praia, mesmo quando tava chovendo, só porque eu queria muito ir pra praia aquele dia. Quando eu dirigi a primeira vez de caminhonete, eu e meu pai. Daí, a primeira vez que dirigi, eu fiz certinho. Na segunda que eu fui pegar, eu comecei a deixar a caminhonete em 3 rodas, talhar no barranco, tive que pegar o trator pra puxar, senão a caminhonete ia ficar lá. Ficou de perna pro ar. Isso me marcou muito, meu pai me ajudando. Logo pesou a embreagem, parou a caminhonete, assim não podia tombar. Isso é muito marcante pra mim. Quando ele ensinou eu andar de trator, a ligar, fazer as marchas, ele ficou meio brabo, assim, que eu logo no início não aprendi, mas foi que eu aprendi e agora eu sei. E os momentos mais emocionantes que eu e ele passamos juntos foi assistindo futebol. Tanto eu quanto ele, a gente ama futebol, tanto em casa quanto indo aos estádios. A gente chora junto, a gente comemora junto, a gente passa raiva junto. E sempre que possível a gente tenta assistir os jogos juntos. E se não der pra assistir mesmo, a gente se liga depois, a gente dá um jeito de comentar sobre o jogo. Uma lembrança que eu tenho do meu pai é de quando eu deitava, ele deitava na cama e eu fazia massagem nas costas dele, subindo em cima dele. Então isso faz bastante tempo. E também quando ele
deitava na cama e colocava os pés na cabeceira da cama e eu sentava no joelho dele. Até teve uma vez que, brincando, eu fui jogado para fora da cama e isso ficou marcado. A memória mais especial que eu tenho junto com meu pai foi no ano passado, quando a gente foi na Arena do Grêmio assistir o jogo do Grêmio e Corinthians. O jogo deu 0-0, não deu para comemorar nenhum gol, mas foi muito legal e eu gostei muito de estar lá junto com ele. No começo da fábrica, eles tinham que às vezes fazer hora extra de noite. E aí quando a gente ficava trabalhando até mais tarde, a gente jantava lá na fábrica. E isso pra mim é uma lembrança muito boa que eu tenho do pai, porque é uma coisa que me ensinou ter comunhão e estar junto, sabe? Estar junto, tanto no momento de trabalho quanto de lazer, e poder fazer disso um momento gostoso. Muito obrigada por tudo. Beijo, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Muito obrigado. Eu te amo muito, pai. Um beijo. Feliz Dia dos Pais a esses grandes construtores de memória que são os pais. Deus abençoe, guarde, guie sempre vocês adiante. Interessante, né? Tudo com o pai fica divertido. Que a gente possa sempre lembrar que nós somos esses grandes construtores de memória e que Deus nos abençoe adiante nessa tarefa. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Pessoal, rapidamente alguns avisos. A Bíblia nos ensina a manifestarmos a nossa gratidão de uma maneira concreta. Para isso, nós somos chamados a fazer as nossas ofertas a Deus. Se você quiser dedicar a sua oferta a Deus como fruto da gratidão por tudo aquilo que Ele tem te dado e por tudo aquilo que Ele é. Se você quiser dedicar essa oferta na nossa comunidade, os dados estão sendo projetados na tela. Nós convidamos então a você fazer isso de maneira eletrônica nesse momento de distanciamento. Quarta-feira também vamos ter novamente uma rodada de entrevistas muito interessante e importante. Deus, uma conversa com Ele e sobre Ele. Vamos ver mais uma vez como algumas pessoas têm experimentado a fé em Deus. Não perca esse encontro, vai ser realmente muito legal. E no domingo que vem, nós vamos falar sobre construindo com união, um tema muito importante e especial. Nós nos vemos então no domingo que vem. Além disso, vou lembrar, pessoal, que nós temos projeto de captação para os nossos equipamentos. Nós precisamos disso para que nós continuemos transmitindo com boa qualidade. Se você ainda não fez a sua contribuição e deseja fazê-lo, por favor, entre em contato com a gente. Mas é algo que realmente pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. E você pode fazer parte disso. Também no domingo que vem, nós vamos ter 15 inscrições para quem quiser acompanhar a transmissão aqui de forma presencial, tá bom? Se você deseja acompanhar a transmissão de forma presencial, é importantíssimo, é obrigatório que você faça sua inscrição antecipadamente. Nós precisamos cumprir as leis que estão estabelecidas, então faça sua inscrição antecipadamente pelo número que está ali embaixo. Também lembramos que não é permitido o grupo de risco e também lembramos que não haverá ainda programação para as crianças, tá bom? Então, se você está sentindo muita falta, de repente é uma alternativa para você. Se você está bem adaptado na forma online e eletrônica, encorajamos a permanecer assim. Mas se você já está angustiado aí, precisa de algo um pouquinho mais presencial, um pouquinho mais caloroso, também tem essa oportunidade para você. Desejamos do fundo do coração que Deus abençoe ricamente a sua vida, dando sempre da sua sabedoria a cada novo desafio. Nos vemos então, mais a dar, na quarta-feira, com uma importante entrevista. Um grande abraço, Deus abençoe.
templos que eu posso construir. Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Não. Me fez casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. A minha janela são esses olhos que brilham. Uma coisa ela mostra, quem a ilumina é o meu amado, mudando as coisas de lugar. Dentro de mim, dentro de mim, e eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é alto de monte, deserto, vazio. Morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre. Santo Espírito me enche de alegria. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. E eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim, e Ele habita em ti, e Ele habita em nós. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Dentro de mim.